Olá, eu vou apresentar a proposta da Elaine, do Matheus e da Priscila para a Olimpíada de Desenho Experimental. A nossa proposta é intitulada Exposição do Anfípoda e Alela Azteca Microplásticos, um estudo sobre biofragmentação de partículas de polipropileno, poliestileno e mix. Nosso grupo ficou responsável pela hipótese 4, que diz: microplásticos podem ser ingeridos por invertebrados e passar por vários processos biológicos durante a sua residência em um determinado indivíduo. Os processos biológicos podem envolver estímulos mecânicos e químicos e, teoricamente, ambos têm potencial para influenciar diretamente polímetros distintos ou até mesmo afetar diferentemente dois fragmentos de um mesmo tipo de polímero com diferentes níveis de degradação. E a pergunta é: para uma dada espécie de invertebrado, o nível de degradação dos principais tipos de polímero, poliolefina, poliéster ou poliamida, pode influenciar na biofragmentação? Como espécie de invertebrado, escolhemos a Yalela azteca. Essa espécie é um tipo de crustáceo de água doce que vive em lagos, lagoas e córregos. Também são organismos que costumam ser encontrados camuflados no substrato. A sua alimentação baseia-se basicamente em plantas, animais microscópicos e matéria orgânica em decomposição. Seu desenvolvimento médio leva 40 dias para comportamento de cópula. Além disso, assim como os líquens, eles mantêm a limpeza das águas onde vivem e são indicadores de qualidade de água. Para nossa proposta de desenho instrumental, escolhemos trabalhar com dois tipos de microplástico, os poliestirenos e o polietileno. O poliestireno é um dos tipos de plásticos mais produzidos no mundo, respondendo a 10% de todo o plástico não fibroso produzido. Já o polietileno é encontrado em produtos de cuidados de saúde, incluindo aí sabonetes, desodorantes e protetores solares. Além disso, é amplamente utilizado na fabricação de roupas e em diversos produtos usados em atividades aquáticas. Para fins representativos do ambiente de água doce, resolvemos então trabalhar com os polímetros individualmente e a combinação desses dois. Material e método do experimento. Em relação, primeiramente, à origem e características dos microplásticos, optamos por microplásticos primários adquiridos de uma empresa, na qual iríamos restringir tanto o tamanho das partículas como também o tipo de polímero. Após a aquisição, iremos confirmar o tipo de polímero via espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Para o teste de exposição, iremos suspender os microplásticos em água ultrapura com concentrações de 540, 2.700 e 5.400 itens por litro. A menor concentração escolhida é feita para evitar aglomeração, permitindo a precisão da contagem. Além disso, essa contagem será feita em triplicata para comparação e validação do método. A seleção da menor concentração é importante, pois as partículas em baixas concentrações são menos propensas a sofrer processos de agregação, o que garante uma precisão de contagem maior. Além disso, fornece uma medida basal para comparação com concentrações mais elevadas. Já como garantia de precisão e validade dos resultados, iremos fazer todos os processos em triplicata. Já para a aquisição do organismo escolhido, optamos por sua coleta em ambientes de água doce a ser definidos por meio de uma rede de bombo de malha 20 micrômetros usado para rastros horizontais de coleta de plâncton. Para minimizar os riscos de contaminação cruzada, iremos utilizar apenas equipamentos de metal e vidro, todos cuidadosamente limpos com etanol 70% e previamente lavados com água miliquê 3 vezes antes do uso. Além disso, iremos utilizar equipamentos de proteção individual que serão armazenados separadamente para todo o processo de amostragem. Além disso, iremos controlar a exposição das amostras ao ar do laboratório por meio de um controle em triplicata, e os microplásticos encontrados nesse controle serão subtraídos das amostras finais. A exposição da Yalela azteca
aos microplásticos escolhidos, será feito primeiramente o processo de aclimatação do organismo, que consiste em manter por 10 dias as condições de laboratório do mar areada e salinidade controlada. Além disso, será feito um controle rigoroso sobre as condições ambientais, incluindo temperatura, pH e iluminação. Depois do processo de aclimatação, a Hialeia vai ser exposta a diferentes concentrações, de 540, 2.700 e 5.400 mg por litro, e IMPs de tamanho de partícula de 24,5 micrômetros durante 20 dias. Além disso, os organismos serão alimentados a cada 3 dias com uma dieta composta por ração de peixe e águas subcaptada concentradas. Na exposição da Ilha Azteca aos microplásticos escolhidos, definimos 10 grupos experimentais principais, conforme podemos observar na tabela. O grupo A0, que é o grupo controle, no qual não iríamos adicionar nenhum tipo de microplástico. Os grupos de A1 a 3, no qual adicionaremos apenas poliestireno. Os grupos de A4 e A6, no qual adicionaremos o poliestireno. E os grupos de A7 a 9, no qual adicionaremos uma mistura de poliestireno com polietileno. Aqui a ideia, então, seria variar as concentrações de baixa, 540, média, 2.700 e alta, 5.400, e variar essas concentrações das misturas a fim de entender a influência dos microplásticos de forma individual e a influência deles em conjunto nos organismos testados. Será feita a avaliação dos parâmetros fisiológicos dos organismos, incluindo taxa de reprodução, comportamento alimentar e possíveis danos aos órgãos. Após a exposição, serão monitorados a redução do tamanho das partículas, a mortalidade e o efeito sobre o estresse oxidativo, como a atividade de enzimas antioxidantes. Resultados esperados, esperamos com esse estudo identificar a mudança sobre a mortalidade, observar a toxicidade suplementar após ingestão e a biofragmentação dos MPs para contribuir na compreensão das consequências dessa interação para o ecossistema como um todo. Recomenda-se que esse estudo contribua para desenvolver estudos que explorem variações da mistura de MPs e seus efeitos nos organismos aquáticos de forma mais ampla. Obrigada!